Antes de entrar no começo, acho que é legal começar pelo final. Você tem alguns números para passar pra gente, pra quem tá assistindo? Por exemplo, em termos de faturamento da sua empresa, da farofa. Eu ia falar que quando a gente anunciou que você vinha, eu não sei se você sente isso, mas tem um certo preconceito, porque ela faz humor, como se isso fosse uma coisa menor, né? Sim. E eu sou uma pessoa que, apesar de ser casado com uma pessoa super inteligente, até pouco tempo atrás, as pessoas não viam inteligência em mim. E eu sofri um pouco de preconceito. Então eu vi isso e falei, gente, esse povo é tão pequeno, é tão pouco, né? Você olhar pela casca e não entender por trás. E a gente que trabalha na rede social, a gente sabe que é um puta trabalho para que a gente consiga tirar dinheiro disso, né? Sim. E tem um monte de gente que tem muito seguidor e não faz dinheiro. Sim. Então, por isso essa pergunta sobre números em si. Exatamente. Na verdade, hoje em dia, tem muita gente que tem até menos seguidor e que consegue fazer mais dinheiro do que Sim. gente que tem milhões e milhões Com e milhões de certeza. seguidores. E outra coisa também que você falou que é legal, quando saíram matérias sobre a farofa, sobre questão de estratégias, investimentos, valores e tudo mais, eu vi muita gente dizendo assim, mas ela tem empresas por trás. E realmente, eu trabalho com duas empresas, né, que é a Nonstop e a Mind, só que as pessoas não imaginam ou as pessoas não querem aceitar que realmente toda a estratégia da farofa é minha e quem faz sou eu. Então, eu que mando para as empresas, eu que mando para tudo, eu que faço planejamento, eu que faço media kit, eu que faço tudo. Então as pessoas têm uma certa coisa ainda nisso de, você é mulher, mas ela é do humor, ela é mulher, ela é jovem, ela trabalha com os meninos ali, então é alguém que tá por trás. E não, eu acho que pelo contrário, eu acho que hoje eu não estaria onde eu estou se eu não assumisse tanto a frente das minhas coisas, sabe? Eu gosto muito de assumir a frente, de saber de tudo, de estar por dentro de todos os detalhes, eu não gosto de deixar, assim, nada meu na mão de ninguém. Eu gosto de saber o que é que eu tô entrando e o que é que eu tô fazendo. GQ, explica pra audiência, quem não conhece, porque o Bruno até pouco tempo não conhecia, e eu não julgo ele, né? Porque é outra bolha. Sim. O que é a farofa? Não teve como não conhecer, porque naquela semana só se falava disso. verdade. Abriu uma caixinha no Instagram, era e a farofa? Caramba. Mas eu lembro quando eu te conheci, foi no finado Clubhouse, que Deus o tenha, Eu né? ia falar isso. Você tava numa sala sobre marketing digital, eu acho. E aí você começou a falar, eu tava só ouvindo na sala. Eu fiquei uma semana, sei lá, umas 20 horas por dia naquele negócio, depois nunca mais voltei. Aleluia. Então foi um surto coletivo, Foi né? um surto Foi um coletivo. surto Mas eu te ouvi falando assim, e dos números eu falei, caramba, como é que eu não conhecia, né? A GK com números gigantes, até te mandei um direct depois. Eu fiquei impressionado, mas foi nessa época. Então, na hora da farofa, eu já te conhecia, já te seguia, Sim. já sabia o que era o evento, mas foi incrível como você conseguiu um buzz e capturou a atenção da mídia toda naquele momento. Tá, Sim. então vamos explicar o que é a farofa. Sim, sim. Então, Tá eu vou perdido. explicar pra vocês desde o comecinho mesmo, assim, do que foi a farofa. Eu vim de uma origem muito humilde mesmo, assim, né? Eu até conto isso em podcast, que eu falo, gente, eu era pobre raiz, não era pobre em Nutella, porque o povo faz assim, eu era pobre e tinha um Celta. Eu digo, gente, quem é pobre não tem Celta, entendeu? Quem é pobre não tem nem dinheiro pra recarregar o cartão do ônibus lá. Então, eu era pobre raiz mesmo. Então, eu nunca tive festa de aniversário, nunca tive festa de 15 anos, que é aquele sonho, né? Eu acho que da maioria das meninas, pelo menos, era o meu sonho ter uma festa, ter um evento meu e tudo mais, e eu nunca tive. Ganhava no máximo os parabéns dos meus pais e era isso mesmo. E aí, teve uma vez que eu fui pra uma festa de aniversário do meu finado amigo GD, o Gabriel Diniz, que era cantor. E quando eu saí dessa festa, tinha um amigo meu que trabalhava comigo, o Lucas, e ele falou assim, amiga, por que a gente não faz uma festa de aniversário tua? Eu tava começando na internet, eu tinha 700 mil seguidores. E aí eu gosto falei... quando o começo é maior do que eu sou hoje. Eu fiquei com vergonha. Eu tava começando 700 mil seguidores. Era um perfil pequeno Esses ainda. bandos de lascado, esses bandos de safado, vai me seguir lá. Sigam, gente. Não, então, mas assim, é porque assim, pra época que eu tinha esses 700 mil seguidores, eu não era conhecida, assim, Sim, as sim. pessoas não tinham uma coisa assim, vou patrocinar essa menina, Qual que era o ano disso? eu acho que... Eu acho que era 2017. 17? Final de 2017. Eu acho que era, mais ou menos. Ou era final de 2017 ou era final de 2018.
E aí eu falei assim, nossa amiga, mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer uma festa dessa, porque tem que captar patrocinador. E ele falou assim, vamos, eu te ajudo. E aí, eu consegui captar os patrocinadores e fiz nesse mesmo lugar que o Gabriel Diniz fez a festa. O nome era Sunset do GD. Era num lugar chamado Casa da Falésia, que era um lugar lindo lá em João Pessoa, que é uma casa em cima de uma Sim. falésia. E aí, quando eu fui pensar no nome, eu ficava assim, cara, eu não quero colocar B-Day da GK, festa da GK, GK Sunset, eu não queria. E aí eu fiquei pensando assim, cara, o que é uma coisa que parece comigo, que parece com o Nordeste? E na época eu tinha um apelido que era farofeira. Uhum. Porque lá no Nordeste, quando você é farofeiro, significa que você vai pra muita festa de forró, que você fica no camarim dos cantores, que você fica fazendo aquela bagunça. Então o pessoal já dizia assim, ah, GK é da farofa do forró. Então eu tinha essa coisa da farofa. E eu falei, cara, eu vou fazer a farofa da GK. E aí fizemos. Eu e o Lucas demos a cara a tapa. O Lucas Germolho, inclusive ele tá morando fora do Brasil hoje, mas sou muito grata a ele. E a gente conseguiu, assim, patrocinadores, conseguiu o Felipe Miranda, que também tá na organização da farofa até hoje. E foi um sucesso na época, porque, assim, muita gente que eu chamei na doida foi. Então, tipo, a Vivian, quando saiu do Big Brother, era no ano que ela tinha saído do Big Brother. O Carlinhos Maia, na época que o Carlinhos Maia tava, assim, tipo, Estourando. estourando. Então, a festa foi um sucesso e foi muito divertida.